Eu li muito recentemente num vídeo meu, que eu não lembro qual era exatamente, o comentário do nosso brother Fabrício Silva. Esse assunto ele muito me interessou porque me lembrou uma fase da minha vida e eu tenho certeza que para muitos de vocês vai ser útil essa discussão. Vou ler para vocês. Já trabalhei de vendedor por 1 ano e meio. Foram muitos meses de muita humilhação. Era chamado de lerdo por todo mundo. A patroa humilhava na frente de todo mundo. O cliente humilhava. Não sei se todo esse sofrimento foi bom para mim ou só destruiu ainda mais meu psicológico. Tenho pesadelos até hoje trabalhando nessa loja. Trabalhei em outros lugares lidando com pessoas também. Inclusive, hoje em dia toco na noite e canto algumas músicas, mas mesmo assim continuo com problemas para socializar, porque creio que em grande parte dos casos, como o meu, o problema não é medo, e sim realmente não ter ideia nenhuma de como começar e manter uma conversa, mesmo sendo um cara atualizado, tô sempre lendo alguma coisa diferente e tal. Por que esse assunto me chamou a atenção? Porque me lembra uma fase da minha vida que foi ali mais ou menos no meio de 2021, logo o ano seguinte, né, do ano da pandemia. Foi uma loja que ela vendia material, não de construção, né, mas material tipo cano, ferragem, louças, não louças tipo prato, mas louças tipo pia, vendia privadas. Uma loja aqui perto da minha casa, que ela vende, ela distribui pro Rio de Janeiro inteiro. Eu ia falar Brasil, não, é pro Rio de Janeiro inteiro. E essa loja, apesar de ela ser um galpão enorme que você só vê ali, você não entende como ela é grande. E eu entrei nessa empresa para trabalhar justamente na área de faturamento. Mas nessa área tinha uma equipe ali de mais ou menos umas 5 pessoas. Eu trabalhava diretamente com uma funcionária, que eu não vou dizer o nome dela, obviamente, que já era antiga ali. O brother Hamilton, que era gente finíssima. Tão gente fina que eu dei pra ele de presente quando eu saí da empresa a minha única cópia do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu dei de presente pra ele como agradecimento por tudo que ele tentou fazer por mim ali dentro. E a minha ex-chefe. Isso quando eu chegava lá, eu fazia as coisas e tal. Entrava ali pra fazer um monte de coisa pra aprender. E à noite ficávamos só nós 4 ali. Até que depois a chefe ia embora, ficávamos só nós 3. Até, mano, a hora que acabasse o serviço. Se tivesse que ir até 2, 3, 4 da manhã, a gente ia. Mas geralmente é até as 11 horas da noite, meia-noite ali, uma da manhã no máximo, tá? E eu entrava às 5 da tarde. Essa mulher, que era antiga, ela era uma pessoa com muitos problemas pra lidar, sabe, com ela. Era uma pessoa extremamente frustrada com a mãe em casa, que a mãe tinha Alzheimer, se eu não me engano, ou tinha algum problema assim. Eu sei que a minha chefe, a mãe dela tinha Alzheimer, então ela era uma pessoa muito amargurada. Eu acho que ela, não sei se ela era separada, ou enfim, casada, mas ela era uma pessoa que ela tinha muita amargura, você sentia na forma dela lidar com as pessoas. A outra também, essa colega de trabalho que era antiga, tinha problemas com uma filha problemática, ela também acho que tinha um filho, não me lembro muito bem, mas ela tinha uma estrutura familiar assim, muito problemática, problemas com a mãe. Então ela era uma pessoa muito cheia de problemas para lidar. Então ela meio que projetava isso nas pessoas, né? Então quando eu entrei, rolou muita, mas muita cobrança, porque o emprego ali era muita coisa para fazer. A equipe não tinha tempo nenhum de sentar comigo, passar passo a passo e poder me orientar o máximo que podia. Era tipo, isso aqui, se vira aí, irmão, dane-se, é a sua função como homem aqui na empresa se virar. E eu tentei fazer tudo que eu podia, e até mais até, sabe, tipo mano, eu literalmente esquecia o mundo e caía, mano, de cabeça naquela tarefa. Só que eu percebia que essa colega de setor era muito estratégica numa coisa, sabotar o trabalho do novato. Eu não acho que era uma coisa pessoal comigo, de repente ela queria se certificar de que não seria ameaçada na sua função ou na sua posição hierárquica dentro da empresa, que não era necessariamente cargo, porque a gente tinha o mesmo cargo, mas uma hierarquia já antiga, sabe? Então, ela meio que sabotava a minha atividade. Então, ela era uma pessoa que falava mal de você pelas costas, ela falava mal das pessoas pelas costas, ela falava mal de todo mundo pelas costas. Todo mundo sabia disso. Só que, ela era muito boa no que fazia. E eu era só o novato. Então eu comecei a sentir muita pressão, eu comecei a cometer erros muito bobos, erros realmente muito bobos, e eu percebia a cada dia que passava que eu não conseguia ali escalar a confiança da minha ex-chefe. Até que teve um dia que teve um estresse e ela foi muito rude comigo, e eu já tava falando assim, mano, essa empresa tá literalmente acabando com a minha sanidade, meu psicológico. Isso foi bem antes de eu começar
a sequer sonhar em aprender desenvolvimento pessoal na prática, desse que eu tô hoje em dia conversando com vocês todo santo dia. Então, cara, aquilo começou a me gerar uma repulsa absurda, começou a me dar muito, assim, muito incômodo psicológico. Eu ia dormir estressado, acordava muito frustrado por ter que ir no dia seguinte, e eu falava assim, cara, não tá compensando. Era um emprego que pagava acima da média do piso salarial de qualquer empresa nas redondezas e até empresas longe até. Na época eu pagava quase R$ 2.000. Isso para um emprego que você não tem nem ensino superior, só tem ensino médio, é um emprego bom para você trabalhar perto de casa. Era ótimo nessa questão toda. Mas o estresse não estava compensando, cara. Então o que eu fiz? Eu saí daquela empresa. Nessa época eu estava já com o canal começando a ganhar inscritos, mas não era monetizado. Eu comecei depois a trabalhar com meu tio. E o que essa história me ensinou? Porque tem a ver com isso que falou o Fabrício. Às vezes, velho, eu vou ser sincero, eu sempre falo pra vocês, cara, sejam posturados, fortes e muito sagazes no trabalho de vocês. Sagazes mesmo. Só que vai ter certas ocasiões, né, que não vai valer a pena. Tá tudo bem. Se você entra num emprego, você não tem o seu respeito mínimo para trabalhar por parte da sua chefe, no caso dele a chefe humilhava. Entenda, cliente não quer saber da sua condição psicológica no dia, ele só quer ter o problema resolvido. Eu sim acho que o cliente tem sempre razão. Se você for posturado, se você for um cara ativo na sua linguagem corporal, chegar para o cliente sendo muito humilde, sendo muito, de fato, educado, mas você tiver uma postura que sinalize para o cliente que você não vai permitir desrespeito, eu acho muito difícil mesmo que o cliente vá humilhar você. E tem algumas coisas que eu queria falar, que essa experiência que eu acabei de contar me ensinou e eu carrego pro resto da minha vida. Nessas situações, não importa para você e para ninguém o fato. Ela humilhava você, sua chefe. Por quê? Não é um problema seu, irmão. Não é seu erro, não é seu problema que ela humilha você. Entenda, essa minha chefe, ela era uma mulher amargurada, você via na forma que ela interagia com as pessoas, ela era frustrada porque o emprego que ela estava há muito tempo não a promovia mais do que a função que ela chegou. Certamente ela tinha problemas com a mãe que tinha Alzheimer, ela certamente tinha problemas... De repente, cara, ela nem transava mais com o próprio marido. Ela tinha um jeito de que não estava mais na ativa íntima no casal. Tem muita gente que tem casamento morto nessa questão íntima, sabe? E a pessoa fica ali naquela frustração eterna e você às vezes pensa assim, nossa, ela tá, mano, pegando no meu pé. E você pensa que tem um problema com você, mas não tem. As pessoas, quando elas têm problemas, seja de autoestima, sejam problemas familiares, elas acabam, às vezes, projetando nas pessoas porque elas não são fortes. Pessoas muito amarguradas projetam a amargura nos outros como uma forma de descomprimir o que está sentindo e tentar nivelar o resto do mundo para que assim fique mais fácil lidar com uma vida miserável. Sentir que ela não é a única pessoa miserável no ambiente, nesse mundo. Então, não só essa minha chefe, mas a outra também que me sabotava, eu não vou dizer pra você assim, cara, são pessoas terríveis. Não, são pessoas infelizes. Eu nunca... Depois que eu clareei as minhas ideias, passou-se muito tempo, isso foi em 2021. Hoje em dia eu olho pra trás e penso, cara, foi uma experiência que me ensinou essa lição valiosa. Não é meu o problema, e sim o problema da pessoa. Então eu não vou deixar, de forma alguma, que a experiência terrível que você teve, assim como a que eu tive, limite a minha habilidade, a minha, sabe, compreensão de que não é todo mundo que é assim. Eu tive empregos excepcionais de relacionamento interpessoal, empregos maravilhosos, onde eu tinha uma relação muito próxima e realmente de irmandade enquanto durou. Não é essa experiência terrível que vai anular isso. E não é essa experiência terrível que vai me fazer pensar que os empregos são ruins ou que, ai meu Deus do céu, eu, sabe, gerar um trauma. Você fica um pouco traumatizado naquela ocasião, naquela época. Mas entenda, velho, há pessoas boas e pessoas ruins em todo o planeta. Você só teve uma infelicidade de cair numa empresa ruim. Não se feche a ter experiências, novamente, se for preciso, nesse campo, por causa dessa experiência ruim. Ele diz que toca na noite. É uma excelente forma de você socializar. Ah, mas eu não sei muito bem o que dizer. Aqui entra uma aulinha muito básica de socialização que eu carrego para mim. Aprendi sim com o pessoal da sedução que pode ser aplicado em relacionamentos interpessoais. Não sabe o que dizer? Perguntas abertas. Você é um cara que toca na noite, irmão. Você tá, de repente, conversando com um camarada. Vamos supor que seja uma mulher, né? Vocês adoram exemplo de mulher. Você tá de repente, em algum lugar, mano, você tá tocando lá na noite, vamos supor que você é o vocalista, né, eu canto, você pode, às vezes é o vocalista, chega uma cliente do bar, te entrega um papelzinho lá com a música, aí você pega aquele papelzinho, como é que você pode socializar? Você pega o papelzinho, olha pra música assim, entende? Provoca, tipo, você gosta desse tipo de música?
Acabou ali, irmão, de repente aquela mulher tá desacompanhada, tá sozinha, ou tá com as amigas, mas não tem namorado nenhum perto. Terminou de montar seu equipamento, você vai lá tomar sua cervejinha no canto, de repente ali curtir um pouco a noite, enquanto você, sabe, para um pouquinho ali, de repente, chega naquela cliente depois, assim, você gosta desse tipo de música? Cara, tô, assim, maravilhado. Aí ela vai falar assim, por quê? Na cabeça dela vai rolar, tipo, eu não tenho um cara de que sou boa bastante pra gostar de música boa? E você já vai ter essa primeira impressão, essa primeira interação. E ela vai levar aquilo como algo engraçado, uma interação que ela vai ficar cativada e tentar entender por que aquilo te surpreendeu. E isso pode abrir brecha para uma conversa, né? Tipo, como é que alguém como você gosta desse tipo de música, sabe? Você é muito nova pra gostar de coisa clássica. Tu ainda não desenvolveu tanto pra gostar de música clássica, assim, rock clássico. Tipo, nossa, você parece tão novinha pra gostar de música boa assim, sabe? Tipo, explica isso aí. Já abriu uma pergunta aberta. Agora, esse é um exemplo com mulheres. Imagina se você aplicar essa mesma compreensão, metodologia de perguntas abertas provocativas com outras pessoas, homens, mulheres, amigos, de repente colegas de trabalho, de uma maneira ali mais social. Sempre perguntas abertas, velho. Sabe? Nunca fique estendido somente a perguntas fechadas. Pergunta fechada é uma curiosidade. Tô conversando com você. Pô, mano, tu escuta que banda? Pergunta fechada. Ah, eu escuto, sei lá, Pearl Jam. Eu gosto de Pearl Jam. É uma pergunta fechada? A pessoa me perguntou, eu matei a sua curiosidade. Eu escuto Pearl Jam. Acabou. Agora, uai, como um cara feito você, com 30 anos, sabe, que aparentemente não se veste como grunge, se veste até sofisticado, aparentemente treina, como é que uma pessoa assim chega no grunge? Isso é uma pergunta aberta, tipo, putz, cara, como é que eu vou responder pra essa pessoa? E essa obrigatoriedade de dar uma resposta um pouco mais complexa do que simplesmente, eu gosto dessa banda X, vai abrir inúmeras ramificações para inúmeros tópicos de conversa. E é assim que você escala conversas, seja com homens, seja com mulheres. Eu sei que entra o seu fator psicológico. E se você está passando por uma questão complicadíssima, de repente, cara, você pode procurar uma ajuda psicológica para você lidar com essa insegurança, com esse trauma. Mas eu, não querendo desmerecer o excelente trabalho da psicologia, creio que você pode resolver metade do seu problema só ressignificando aquela questão com uma outra perspectiva. Se você tem esse trauma porque você foi humilhado, você precisa entender, cara, que, primeiramente, há muitas pessoas maravilhosas que iriam adorar trabalhar com você se você for uma pessoa realmente boa. E há pessoas que, mesmo que você seja uma pessoa maravilhosamente boa, elas vão ser cruéis e vão ser, sabe, implacáveis com você e com o seu psicológico. Por quê? Porque elas carregam um problema que consome essas pessoas por dentro, e elas não conseguem suprimir aquilo e elas acabam sendo miseráveis não só com elas, mas com você. Mas não é um problema que parte de você, é um problema que partiu dela. Não é seu problema, entende? Você não pode se culpar por haver pessoas miseráveis que vão tentar destruir o seu psicológico enquanto você trabalha, enquanto você está tentando fazer o seu. Quando você parte desse princípio, você ressignifica a sua visão. Quando você ressignifica, você fica em paz. A ideia é que você sempre fique em paz com você mesmo, e de você compreender que não é seu problema. E por não ser seu problema, você pode carregar-se como você é originalmente para outras situações, que você vai ter a chance de encontrar pessoas boas ou pessoas ruins. Seja como for, pessoas boas ou ruins não é sua culpa. Se a pessoa for boa, potencializa essa interação para melhor o máximo que você puder. Se a pessoa for ruim, mantenha só com ela o mínimo profissional necessário. Certo? E se você realmente vê que está prejudicando o seu psicológico, você tentou de tudo, o ambiente em si é tóxico, não tem o que fazer, o que você possa fazer para mudar, saia. Espero que esse tipo de conversa abra muito a cabeça de vocês para outras questões. Socialização, empregos e, sobretudo, cara, respeito próprio. Mas nunca esqueça, meu velho, nunca se coloque como vítima, como presa nas relações sociais. Vendedor, seja respeitoso, seja cordial, mas sempre linguagem corporal agressiva. Sempre linguagem corporal ativa, forte, porque você, com uma postura corporal forte, agressiva, você já vai, meio que de forma subliminar, coibir qualquer tentativa da pessoa de tentar te humilhar. Às vezes não vai funcionar, não vai, mas coloque o seu limite ali, tá? E não deixe que passe, não importa o que aconteça. Às vezes é muito melhor você manter a sua dignidade do que aquele cliente. Ou até mesmo é melhor que você tenha depois uma conversa séria com o seu patrão, que possa correr o risco de você tomar uma penalidade ou acabar sendo demitido, mas que você mantenha o seu respeito próprio do que se humilhar por um cliente. Entendeu? Eu sei que há pessoas que precisam muito do emprego e acabam, tendo que se sujeitar a coisas absurdas, mas aí cabe a você interpretar, tá? Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.